Hoje o assunto é pesado, né? Principalmente aí para quem acompanhou, torceu e vibrou aí com o basquete do São Paulo nos últimos anos aí. O São Paulo Futebol Clube anunciou aí oficialmente aí no dia 19 de fevereiro aí de 2025, para ser mais exato e específico aí. Eles anunciou aí o fim do seu time de basquete. Então é isso mesmo que você ouviu. Eles anunciou aí o fim do time deles aí de basquete. A notícia, né, que já havia sido especulada aí desde dezembro do ano passado aí, né? Desde dezembro de 2024 foi confirmada logo após a eliminação do tricolor aí nas quartas de finais aí da NBB. A nota oficial do clube fala, né, em uma possível retomada apenas aí se houver obtenção de novos recursos para a manutenção da equipe. Qual foi o motivo do fim do time de basquete aí do São Paulo? Simples, cara, limitação orçamentária aí, né? Então o clube optou por cortar o projeto aí para poder economizar cerca aí de 5 milhões de reais aí. Então é isso, guys. O time fechou, o time de basquete do São Paulo, para economizar 5 milhões de reais aí. E para entender, né, a importância dessa despedida aí, a gente precisa olhar, né, para a história recente desse projeto aí do time do São Paulo. Então o time de basquete aí do São Paulo foi, né, muito mais aí que uma equipe, né, que apenas participava aí do NBB. Desde aí que o projeto foi retomado em novembro de 2018, aí, o tricolor aí do Morumbi se consolidou aí como uma das potências do basquete nacional. Tudo isso foi construído aí, né, sob a direção de Carlos Belmonte, com a colaboração aí do João Fernando Rosa, aí, né, que além de diretor de marketing aí do clube, ele sempre teve né, relações bem próximas aí com o universo do basquete aí. O projeto também teve um nome fortíssimo aí no comando técnico, né, que é o Cláudio Mortari, cara, uma verdadeira lenda do esporte. E depois dele aí, o trabalho seguiu aí, né, o legado seguiu com seu filho aí, o Bruno Mortari, né, mantendo a identidade aí e a competitividade dessa equipe aí. Já em 2024, 2025 aí, para ser mais específico, cara, o comando técnico do time passou para o veterano e o Guerrinha, que tinha, né, tudo aí para fazer um bom trabalho, mas acabou não resistindo aí aos maus resultados e deixou o cargo aí antes mesmo aí do fim da temporada. No lugar dele aí entrou, né, o jovem técnico aí, o Fabrício Fernandes, que terminou o campeonato, mas não conseguiu evitar a eliminação aí nas quartas de final aí do NBB. Então, mesmo com esse desfecho aí, o legado do São Paulo no basquete, cara, assim, realmente é inegável. Em 2019, logo após o retorno, o time foi vice-campeão aí da Liga de Ouro, o que garantiu o acesso ao camp da NBB aí, né? Ainda naquele ano, depois de 29 anos de ausência aí, o São Paulo voltou a disputar aí o Campeonato Paulista, foi até a semifinal aí, sendo eliminado aí pelo SESI de Franca, que acabaria sendo campeão aí. E, cara, na estreia no NBB, que foi em 2019, 2020, aí na temporada de 2019, 2020, mesmo com a temporada sendo interrompida pela pandemia, o São Paulo surpreendeu, cara, e terminou, né, com a terceira colocação, aí, um desempenho de time grande aí, logo de cara. E assim, como se não bastasse o impacto logo na estreia do NBB aí, a boa campanha do time do São Paulo em 2019 aí, na temporada de 2019-2020, abriu portas aí para voos ainda, digamos, mais altos aí. Na temporada de 2020-2021, o tricolor paulista, né, cara, disputou pela primeira vez a Champions League das Américas, o principal torneio aí do continente, e o desempenho foi digno aí de um time grande. Quarta colocação geral aí, um baita resultado para uma equipe recém-chegada aí à elite do basquete. Na mesma temporada aí, o São Paulo também bateu na trave em outras frentes, chegou à final da Copa Super 8, mas acabou sendo derrotado aí pelo time do Flamengo. O reencontro, cara, o reencontro com o time carioca ainda viria mais uma vez, logo mais a gente vai falar disso.
Na decisão aí do NBB da temporada de 2021, 2022, 2020, tô delirando, guys, olha pra vocês verem. Foi em 2020, 2021, cara, o São Paulo fez, né, uma campanha de respeito, cara. Chegou à final aí, né, com um elenco estrelado, né, com nomes como o Lucas Mariano, Jorginho de Paula e o experiente Samuel. Mas novamente, cara, o título escapou diante aí do time do Flamengo em uma série melhor aí de 5 jogos, e mesmo com os vices aí, aquela temporada deixou, né, uma mensagem bem clara aí que esse time do São Paulo podia competir de igual para igual aí com os melhores times do Brasil e da América. E, cara, isso se confirmou logo aí no segundo semestre de 2021, quando veio a consagração. O São Paulo conseguiu vencer o Campeonato Paulista aí, superando ninguém menos, ninguém mais aí que o time do Franca na final, mas o grande feito ainda estava por vir. Na temporada de 2021-2022, cara, o Tricolor teve uma campanha simplesmente perfeita na Champions League das Américas. Foram, né, nove jogos, cara, e 9 vitórias. Aí o título continental veio de forma invicta. Aí, um feito histórico, né, que colocou o clube, cara, entre os gigantes do continente. Então, depois dessa conquista da Champions League 2022, São Paulo ainda seguiu competindo aí, né? Então, na temporada de 2022, 2023, aí o Tricolor chegou novamente aí à final do NBB, dessa vez contra o poderoso César aí de Franca, recheado de estrelas, né? Então, foi uma série memorável e digna da grandeza dessas duas equipes, mas no fim o São Paulo ficou mais uma vez aí com um vice-campeonato que, cara, apesar de doido aí, consolidava aí o clube como uma das grandes potências aí do basquete. E assim, na temporada seguinte aí, 2023-2024, já começou, né, a mostrar sinais de desgaste, e aqui começa a queda desse time do São Paulo. A equipe terminou a fase de classificação aí apenas na 13ª posição, com uma temporada, né, muito ruim, cara, 13 vitórias aí e 21 derrotas. Mesmo assim, o time conseguiu aí uma classificação para poder jogar os playoffs e surpreendeu ao eliminar aí o Brasília, que havia feito uma ótima campanha. E, cara, nas quartas de finais aí, o sonho acabou de vez. O time do São Paulo enfrentou o Bauru e foi varrido aí por 3-0 na série. Uma eliminação dura aí, que parecia já, né, anunciar o fim aí dessa dinastia do time do São Paulo aí. E, cara, veio, né, assim, quase uma semana depois da queda, no dia 19 de fevereiro aí de 2025, o clube soltou, né, a nota oficial aí do fim, né, das atividades aí do time de basquete. Assim, cara, um ciclo vitorioso aí, intenso e marcante chegou ao fim aí. E assim, cara, o NBB perde nenhum protagonista, um time que, cara, em menos de 7 anos aí saiu do zero para disputar finais nacionais aí e internacionais, bater de frente com o Flamengo e o time de Franca, conquistar títulos importantes aí e montar elencos aí que empolgaram aí o torcedor. Com o fim do time de basquete aí do São Paulo, a gente, né, se despede aí de um dos projetos mais vitoriosos aí e bem estruturados aí dos últimos anos aqui no Brasil, né? Foi uma trajetória curta, mas bem intensa. Um time que brigou por títulos, revelou talentos, atraiu o público aí e reacendeu a paixão pelo basquete aí no Morumbi. E agora, simplesmente acaba. It's over, baby. Acaba, né, por falta de verba, cara, assim, acaba por falta de patrocínio, acaba por falta de incentivo. A verdade, né, é que isso não é só sobre, né, o São Paulo em si, é mais aí, digamos, a sintonia de algo bem maior. O basquete brasileiro está realmente bem enfraquecido. A saída de um clube desse porte com estrutura, né, torcida, visibilidade, um projeto, né, que dava resultados tanto dentro quanto fora de quadra aí, cara, é um passo gigantesco para trás, né? E deixa um recado aí bem perigoso, né? Se até o time do São Paulo desistiu, quem mais vai conseguir continuar aí?
Enquanto, né, cara, outros esportes seguem crescendo, hein, se profissionalizando, se tornando aí mais atrativos comercialmente, aí, o basquete no Brasil parece bem estagnado. Falta calendário aí, né, cara, falta investimento, falta visibilidade e principalmente, cara, falta aí um plano claro, né, de longo prazo aí, porque talento a gente tem, paixão a gente tem, cara. O que falta mesmo é uma estrutura aí. Torcer, né, e trabalhar pela evolução do basquete brasileiro é sem dúvidas uma missão bem árdua aí, e cada ano, cara, essa missão parece bem mais ingrata aí. A verdade é que o basquete no Brasil, né, digamos, respira por aparelhos aí, e não é só força de expressão aí, né, é a realidade nua e crua de uma modalidade que sofre, né, com abandono, por falta de incentivo e decisões políticas que parecem sempre, né, remar aí contra o desenvolvimento. E, cara, será, né, que dá pra gente esperar algo diferente aí de um país que se auto-intitula país do futebol e vive sobre os desmandos da CBF aí? A CBB, né, que deveria liderar o crescimento aí dessa modalidade, já esteve mergulhada em casos de corrupção aí nos últimos anos. E, cara, eu não vou entrar muito nesse tema, né, porque eu não domino esse assunto e tudo mais, eu não quero entrar em temas políticos e etc, mas, assim, depois, né, cara, que desses casos de corrupção, etc, teve também o caso aí que entrou em rota de colisão com a LND, que, né, organiza o NBB, né, um conflito institucional e que quase tirou aí os clubes brasileiros das competições da FIBA. Cara, é isso mesmo, o basquete brasileiro quase ficou de fora do cenário aí internacional por pura briga e ego, né? Briga de ego e falta de organização. Agora o capítulo mais recente dessa crise aí, São Paulo, né, fecha as portas aí do seu time de basquete. O projeto aí que começou em 2018, um projeto vencedor, um projeto bem organizado, um projeto bem competitivo, que conquistou a BCLA, o Paulista, chegou a 2 finais aí do campeonato da NBB, acabou aí pelo corte de custo aí, 5 milhões de reais aí. Esse foi o valor aí, né, que finalizou aí esse projeto aí do São Paulo. 7 anos de trabalho aí, né, legado, base, torcida, identidade aí, arquivados, né, por um valor que no universo do futebol equivale ao salário mensal de um jogador mediano. Cara, é revoltante isso aí, é bem frustrante, mas acima de tudo, né, é sintomático. Enquanto o basquete aí seguir nas mãos aí de quem não enxerga o seu potencial aí, e, cara, de costas, né, e das costas para quem luta diariamente aí pela modalidade, a gente vai continuar aí colecionando perdas aí. O São Paulo caiu hoje, mas quem pode, né, mas quem será aí o próximo clube, o próximo time de basquete aí a simplesmente fechar suas portas aí por falta de investimento, por falta de verba aí. Então é uma situação bem, pra gente que é fã do basquete, pra gente que curte basquete, é uma coisa bem triste, cara, é uma coisa frustrante, revoltante, cara, é complicado, velho. Mas se engana, né, quem pensa que o case aí, né, o caso do São Paulo foi um caso isolado aí. Infelizmente não foi, na verdade foi só mais um, né? Nos últimos anos aí, Botafogo e Vasco passaram aí pela mesma situação. O Glorioso, por exemplo, foi campeão da Liga Sul-Americana e logo depois fechou as portas aí. O Vasco encerrou o projeto aí em 2019 e só voltou, cara, agora em 2024, ano passado aí, né? E se me permite, cara, que um palpite, cara, o Corinthians parece, né, estar aí no mesmo caminho aí. E, cara, desde que o time voltou, né, desde que voltou aí em 2017, o projeto vive à base de incertezas aí, sempre com o mesmo fantasma rondando aí, a falta de dinheiro aí, a falta de orçamento. Sim, cara, vamos ser bem sinceros agora, galera. É estranho a gente ver clubes, né, com dívidas bilionárias aí, apontar o basquete como o principal problema dessa dívida aí. Porque quando fala dinheiro, o mais fácil é cortar, né, o que não dá retorno imediato aí. E no Brasil, o basquete ainda é visto, né, como um custo, cara, não como investimento aí. E, cara, se o cenário entre os clubes de futebol já é bem difícil, fora deles aí a situação ainda bem mais delicada, né? O Cerrado, por exemplo, cara, abriu mão dessas edições aí do NBB. O Brasília continua lutando com problemas financeiros. O time do Bauru quase ficou aí sem ginásio para jogar. Mogi perdeu patrocínios e nunca mais voltou
para disputar aí de igual para igual com os grandes. Até mesmo, cara, Pinheiros aí, o Paulistano, né, duas potências da base aí, com muita tradição, entraram em quadra aí nas últimas temporadas praticamente aí só com os garotos. E assim, realmente, cara, uma coisa complicada, é triste, cara, assim, é desanimador. Hoje, se a gente olhar com frieza aí, só 3 clubes conseguem manter projetos sólidos aí e estáveis no basquete brasileiro, que é o time do Flamengo, o time do SESI Franca aí, e o time de Minas. Só esses 3 aí escapam, digamos, aí da UTI, em que se encontra aí os times aí da NBB e os times do basquete nacional. E a pergunta que fica é, por quanto tempo ainda? Sim, né, cara, a gente tem uma geração bem interessante vindo aí. Gui Santos está começando a ganhar espaço na NBA. Tem o Semis, tem o Natan Mariano, né, que já aparecem cotados para aí os próximos drafts. Matias, aí, nascido em 2008, já é considerado um dos melhores do mundo. Para a sua idade aí, cara. No feminino a gente tem a Camila Cardoso, que pode ser, né, a liderança de uma geração que promete ir muito aí do basquete feminino. Cara, isso com certeza, mas isso é pouco, né? É muito pouco, cara. Falta muita organização. Enquanto aqui a gente mal consegue montar um campeonatinho único aí com divisões e calendários bem definidos aí. A Alemanha tem 3 ligas nacionais aí, mais uma liga regional. A Espanha, cara, tem 4 divisões aí. A Itália tem 5. A Argentina tem 3 divisões bem estruturadas. O Uruguai também, cara. Ou seja, o Brasil nesse requisito aí ficou para trás. E, cara, isso ajuda e muito, né, a explicar a falta de sucesso internacional aí do nosso basquete nos últimos 30 anos. Saímos aí de uma geração de ouro aí, com o Leandrinho, Varejão, Nenê, Thiago Splinter, para ir, né, uma terra de promessas sem estrutura, para que essas promessas se tornem realidades. E é como se cada passo para frente a gente desse 2, 3 aí para trás. Mas ainda dá tempo, né? Ainda dá para mudar. O Brasil tem talento, tem torcida, tem paixão, falta gestão aí, falta visão aí, falta um planejamento aí, e que o basquete brasileiro, cara, tenha força, né, para poder sair desse estado crítico aí que se encontra. Cara, é isso. Assim, no final do vídeo foi meio um desabafo aí, galera. É foda, cara. Porque quando eu estava vendo aí as reportagens sobre, né, esse caso do São Paulo fechar, né, encerrar o time de basquete, cara, eu fico olhando aqui na região, na minha cidade mesmo, que, por exemplo, cara, pra gente jogar um basquete com meu amigo, dá um trabalho do caramba, cara, você conseguir, cara, uma quadra pra você jogar. Pra você ter noção, onde eu moro aqui, cara, você não tem quadra aberta assim que você pode chegar e jogar, sabe? Assim, acordei amanhã cedo, sábado cedo. Cara, eu quero picar uma bolinha. Não tem. Você tem que estar pedindo permissão pra alguém, sei lá. É uma burocracia do caramba, meu amigo, pra você conseguir picar uma bolinha, cara. Imagina. Se eu chegar no domingo, eu tô de boa em casa, eu falar, vou picar uma bolinha 2 horas da tarde, eu não posso. Por quê? Porque eu tenho que pedir permissão pra alguém durante a semana, e esse alguém tem que me autorizar a eu usar aquele espaço para mim poder jogar o basquete. Ou seja, cara, é complicado. Mas é isso, guys. Eu paro por aqui. Deixa a sua opinião e o que vocês acham aí do basquete brasileiro aí, beleza? Se há alguma informação assim errada no vídeo, cara, me desculpe aí sobre, né, a timeline da história do São Paulo, beleza? Porque às vezes sai alguma informação fora. Se sai alguma informação fora aí, por favor, me corrijam nos comentários desse vídeo aí, beleza? E é isso, galera. Fiquem todos com Deus aí, nos vemos nos próximos vídeos. Valeu, bye bye.